Olá, pessoal. Mais uma vez estamos por aqui. TV Vias e Rodovias. A Vias e Rodovias, que vem da revista Vias e Rodovias, já há 20 anos no mercado impresso, né, de revista impressa. E, por conta das comemorações dos 20 anos da Vias e Rodovias, nós estamos trazendo aqui um ilustre convidado, uma pessoa que entende tudo de política social, e será um prazer enorme fazer essa entrevista com ele. Nós estamos aqui com o chefe de gabinete do governador do Ceará, o doutor Camilo Santana, o professor Elcio Batista, que é graduado em Ciências Sociais, né, e mestre em Sociologia. Primeiramente, Elcio, prazer enorme estar aqui contigo, correto? E esperamos que essa entrevista esclareça alguns pontos que a sociedade gostaria de ouvir. Bom, é um prazer poder participar desse momento da Vias e Rodovias, né, dessa comemoração de 20 anos. Né, estive já em um momento lá atrás, pude dar uma entrevista, ainda não tinha televisão, então me sinto muito honrado de poder debater, poder discutir e, obviamente, poder apresentar as minhas ideias, aquilo que eu penso acerca da política, da economia e do desenvolvimento do Brasil. Ok, Elcio. Eu queria te fazer uma pergunta que é bem pertinente da tua área. Qual a grande barreira para se executar uma política de desenvolvimento social que beneficie as classes menos favorecidas e, com isso, não deixe tantos jovens à mercê da criminalidade? Olha, eu não diria que tem uma barreira. Na verdade, eu acho que há uma compreensão hoje na sociedade brasileira de que a desigualdade é uma grande chaga. Ela é produtora, digamos assim, da maior parte dos problemas que nós temos no Brasil. Então, relacionado com a desigualdade, tem um conjunto de problemas que o fato de sermos uma sociedade desigual é a causa de todos esses problemas e, ao mesmo tempo, potencializa todos os problemas. Ou seja, não que a desigualdade explique todos e não que ela seja responsável absoluta e determinante de todos, mas na medida em que ela é muito significativa, ou seja, na medida em que ela é muito grande, o fosso social no Brasil é extremamente grande, isso potencializa esses problemas também. Então, superar a desigualdade social eu coloco como sendo o nosso grande desafio civilizatório. Precisamos urgentemente enfrentar essa questão da desigualdade. E, obviamente, ela passa por uma reforma tributária. É muito importante que a gente faça essa reforma tributária. É muito importante que a gente faça uma reforma previdenciária. É muito importante que a gente tenha, obviamente, uma reforma trabalhista que consiga fazer com que o crescimento do Brasil seja mais acelerado, mais rápido e mais vigoroso no médio e no longo prazo. E, obviamente, que é fundamental uma reforma do Estado, da forma como o Estado brasileiro está organizado, da forma como a nossa federação está organizada, dificilmente também a gente vai conseguir enfrentar essa desigualdade. O próprio Estado brasileiro ele é um produtor e reprodutor da desigualdade. Então, precisamos superar também as desigualdades produzidas e reproduzidas a partir do próprio Estado. Essa é uma condição fundamental para que a gente possa enfrentar os nossos dilemas, os nossos problemas. Em cima de tudo isso aí que você falou, como promover, aliás, já se tem tentado em outros governos e tal, outro dia eu entrevistando aqui o doutor Cid Gomes, e a gente conversou a respeito como implementar a inclusão social tão desejada e tão procurada por vários governos, no sentido de melhorar as condições para esses jovens todos que acabam indo para o lado da criminalidade por não ter seus direitos ali colocados como manda a Constituição. Olha, retomando, inclusive, a sua primeira pergunta sobre as barreiras, né, que nos impedem de nos movermos numa direção melhor em relação ao desenvolvimento brasileiro, obviamente que a forma como o país está organizado, nesse momento atual, ela gerou uma situação em que está todo mundo insatisfeito. Então, essa é uma ótima oportunidade para a gente mudar.
mesmo aqueles que mais se beneficiam com o desenvolvimento brasileiro ao longo do século XX, estão insatisfeitos, porque a concentração de renda tem levado também a um medo generalizado que afeta todas as classes sociais. A desigualdade extrema tem levado a gargalos que acabam também levando a elite a se tornar insatisfeita com o modelo que você tem na saúde, por exemplo. Então, assim, esse é um momento ótimo porque está todo mundo, digamos, insatisfeito e, portanto, as barreiras de classe, as barreiras e os interesses corporativistas estão mais frágeis e pode ser negociado um modelo de desenvolvimento que seja mais inclusivo. E aí eu entro exatamente na sua segunda questão. Como produzir um modelo que seja mais inclusivo, com governos mais responsivos e governos com políticas voltadas justamente para reduzir as desigualdades e produzir um desenvolvimento que seja mais sustentável. Isso significa que a gente precisa investir mais em crianças, adolescentes e jovens. Esses investimentos, na medida em que eles forem feitos maciçamente nesses grupos sociais, nós vamos ter um capital humano mais qualificado, a gente vai conseguir fazer com que a produtividade no Brasil aumente e a gente vai ter pessoas com uma capacidade maior, obviamente, de lutar por esse direito de forma muito mais organizada e menos difusa como a gente tem hoje. Então, eu acho que as barreiras que existem, seja ela de classe, seja as barreiras relacionadas à questão tributária, aos interesses econômicos específicos dos grupos sociais, a questão do corporativismo, inclusive no setor público, esse é um grande momento para que a gente possa superar essas barreiras, esses entraves, e a gente dar um salto em relação ao desenvolvimento brasileiro. Correto. Enquanto todo esse projeto não acontece para a sociedade brasileira, uma questão que, inclusive, aqui no Ceará tem causado muita preocupação, eu diria até perplexidade, é a questão da segurança pública. Você, há um tempo atrás, já foi o responsável, não sei, ainda pela segurança pública também, no estado do Ceará. Como é que o governo pretende trabalhar mais essa questão que ainda é tão contestada pela sociedade cearense? Olha, esse é um ponto fundamental. Essa foi uma decisão tomada pelo governador Camilo Santana logo antes mesmo de tomar posse, na campanha, né, que é justamente focar nessa área de segurança pública. Eu, aqui no gabinete, venho acompanhando essa questão permanentemente, assim como o governador. Essa é uma questão de Estado fundamental para nós. No início do governo, nós lançamos o Pacto por um Ceará Pacífico, que é um pacto cujo primeiro grande objetivo era integrar os poderes, legislativo, executivo, judiciário no Estado. Integrar também as secretarias de governo. Integrar com os outros órgãos que compõem a estrutura do Estado brasileiro no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Daí a participação da APRESE, do Ministério Público, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Tribunal Regional do Trabalho, da Defensoria Pública, da Prefeitura Municipal de Fortaleza e de um conjunto de instituições da sociedade civil que pudessem nos ajudar nesse pacto. Então, esse pacto foi instituído. A partir desse pacto, nós fizemos uma série de estudos com o apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para produzir os documentos de referência, digamos assim, que pudesse alicerçar um plano de ação. Foi feito o plano de ação e estamos em processo de implementação. Ao mesmo tempo, nós não temos só o pacto, nós também criamos e induzimos a sociedade a se envolver, a se engajar, para que ela pudesse criar um movimento pela vida, para além do governo, para além do Estado. Um movimento em que as pessoas pudessem se engajar, porque a pacificação social não é só um objeto do Estado, não é só um objetivo do Estado, é também um objetivo de cada indivíduo, da sociedade, dos grupos organizados. Então, estamos debruçados e trabalhando nisso 24 horas no nosso Estado. Hoje eu posso dizer para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo, que somos uma referência para o Brasil em termos de organização de política de segurança pública. Temos uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que é única no país, utilizando sistemas integrados de tecnologia. Temos uma política
hoje, baseada na inteligência policial e, ao mesmo tempo, baseada numa estratégia de segurança pública que começa a dar os primeiros resultados. Temos enfrentado um desafio também, não só o Estado do Ceará, mas todos os estados, porque a União, o governo federal no Brasil, tem feito muito pouco ao longo dos 40 últimos anos na área de segurança pública. Não temos um sistema nacional de segurança pública. Não temos uma integração entre os estados. Não temos políticas articuladas de inteligência e de estratégia de policiamento. Isso o Estado do Ceará está fazendo aqui. E o Estado do Ceará tem buscado justamente fazer com que a União cumpra o papel dela. O governador tem lutado para que isso aconteça. O crime organizado hoje é um crime transnacional, não é um crime estadual. Portanto, a responsabilidade está na União. As nossas fronteiras estão abandonadas. E é por essas fronteiras que entram armas, é por essas fronteiras que entram drogas, é por essas fronteiras que se dá o grande crime organizado, que tem gerado um problema em todos os estados brasileiros. E agora o próprio Brasil, através dos seus grupos de crime organizado, tem começado a tomar conta não só da fronteira, mas a invadir outros estados, outras nações, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai. Estão todos hoje em conflito com grupos organizados brasileiros, porque eles estão se aliando com grupos locais para tomar conta também da criminalidade, digamos, da prática do crime organizado nesses países. Então, o governo federal tem um papel preponderante. Aqui, estruturamos uma política que, para além da integração, ela tem um foco na prevenção e um foco na repressão qualificada. O foco na repressão qualificada, o governador instituiu o raio em todo o estado do Ceará, nas cidades acima de 50 mil habitantes, e agora nas cidades entre 30 mil e 50 mil habitantes. O governador colocou o CIOPAE em Sobral, Juazeiro, e agora vai entregar a base de Quixadá. Em até 40 minutos, atenderemos qualquer ponto do estado do Ceará. Isso é uma grande inovação. O governador instituiu as UNICEGs, Unidades Integradas de Segurança. Fortaleza terá 25 UNICEGs. Isso é uma multiplicação exponencial do policiamento do ponto de vista territorial. Reduzir território e aumentar policiamento. Temos feito um trabalho de inteligência policial, que hoje é um exemplo para o Brasil de integração entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Secretaria de Justiça e Secretaria de Segurança Pública e Ministério Público. Hoje, somos um exemplo nesse processo de integração. Foi lançado o Tempo de Justiça, aqui no estado de Ceará, uma parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública. Para quê? Para reduzir o tempo de julgamento dos homicídios. Hoje o Ceará é um exemplo para o país. Estamos julgando aqui em até um ano, praticamente, os homicídios em que o culpado, através da perícia forense da Polícia Civil, ele é levado ao Ministério Público para que ele possa ser processado. Então, isso é uma referência hoje para o nosso país em termos de política de repressão qualificada. Por outro lado, temos um investimento maciço em educação. Um programa que é inédito no país, que é o Programa Mais Infância Será, liderado pela primeira-dama do Estado, justamente para focar o quê? Nos investimentos na criança, no adolescente, nos jovens. A escola de tempo integral é um grande instrumento, no médio e no longo prazo, para a gente enfrentar a questão da criminalidade.